Olá, eu sou Guilherme Penha de Moraes, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, especialmente autor do curso de Direito Constitucional em sua 10ª edição agora da GEM Atlas. É um prazer tê-los aqui nesse projeto que a editora agora desempenha para tratarmos de um fato extremamente grave, lamentável, foi a tragédia ambiental em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro de 2019. Conclamou-me, então, a GEM Atlas a tecer comentários breves sobre quais seriam os aspectos constitucionais que essa tragédia teria, de certo modo, assabancado. Quero aqui trazer, então, alguns comentários muito breves, muito pontuais sobre esse fato, desde o início já augurando por uma modificação profunda na política brasileira sobre a atividade mineradora, para que eventuais dados como esse no futuro não aconteçam, para que novas vidas não venham a ser ceifadas. Falo aqui com o coração partido, mas tecendo comentários muito breves sobre esse fato, já hipotecando minha solidariedade aos familiares e aos parentes das vítimas de Brumadinho e Minas Gerais. Bom, na verdade, nossa Constituição trata o meio ambiente como um direito fundamental. Esse tratamento de meio ambiente como direito fundamental não é unívoco no mundo inteiro. Há constituições como, por exemplo, Equador, que tratam, na verdade, o ecossistema como sujeito de direito. Me reporta aqui a Constituição equatoriana, no seu artigo 10, que alude ao Pachamama, tratando realmente o meio ambiente, nesse ponto, o ecossistema, como sujeito de direito. Já notícias de ações civis públicas ou equivalentes a elas, no direito equatoriano, nas quais uma das partes desse polo processual pode ser o ecossistema, assim como o Pachamama. Nosso direito trata o meio ambiente de modo diferente e o trata como direito fundamental, para ser mais específico, como direito coletivo. O senhor sabe, nossa Constituição aborda os direitos fundamentais, dividindo basicamente em 5 categorias: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direito à nacionalidade e direitos políticos. Na categoria de direitos coletivos, há menção no todo o texto da Constituição a 6 direitos coletivos: o direito à associação, o direito à reunião, o direito consumidor, o direito à ciência, o direito à comunicação e o direito ao meio ambiente. Portanto, no Brasil, natureza jurídica do meio ambiente, nossa Constituição é de direito fundamental, não de sujeito de direito. Nesse toado, então, nossa Constituição desenha 5 princípios constitucionais ambientais, que informam toda e qualquer atividade que tenha impacto ambiental. E, a meu ver, nesse caso concreto, está flagrantemente violado um princípio constitucional, esculpido em nossa Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, o princípio do poluidor pagador. O que é o princípio do poluidor pagador? Em síntese apertada, é a ideia de qualquer pessoa, órgão ou entidade, pública ou privada, que desempenhe atividade com utilização direta ou indireta de recursos naturais é responsável por eventual lesão ao meio ambiente. Não só a lesão, como, se for o caso, também ameaça ao meio ambiente. E essa responsabilização, se porventura acontecer, ela é dúplice. Ela ocorre sobre o ângulo civil e sobre o ângulo criminal também. Sobre o aspecto civil, é importante lembrar que o direito alemão sempre fez uma distinção entre dever e responsabilidade, entre obrigação e dano, ou seja, entre dever jurídico primário e dever jurídico secundário. O dever jurídico primário chama-se obrigação. O dever jurídico secundário chama-se responsabilidade, que decorre justamente da violação dessa obrigação. Ora, se há uma obrigação de zelar pelo meio ambiente e aquele que polui paga, quer dizer então que violar dessa obrigação nasce a responsabilidade civil. Responsabilidade civil pelo dano causado a esse meio ambiente. Portanto, é inquestionável que haverá uma responsabilização civil, a meu ver, com ressarcimento e reparação volumosos, para que justamente todos esses danos possam ser reparados. Na verdade, a Constituição prevê que, havendo a possibilidade do status quo ante ser restabelecido, que assim o seja. Como nesse caso concreto, infelizmente, é impossível que isso aconteça, tudo se resolve como responsabilidade civil daquele em relação a quem se imputa esse dano. Além disso, também é importante lembrar que, nesse caso concreto, no mínimo, há configuração de crime ambiental. Digo no mínimo porque aqui não quero excluir a possibilidade, em tese, de configuração de outras solicitudes, mas, no mínimo, a configuração de crime ambiental. E, havendo a configuração de crime ambiental, nasce aqui uma situação rara, porém possível em nossa Constituição, de responsabilização criminal de pessoas jurídicas. É importante lembrar que a responsabilização criminal sempre se dá em relação a pessoas físicas, pessoas naturais, mas em 2 casos, nossa Constituição assegura a possibilidade da responsabilização criminal incorrer em relação a pessoas jurídicas.
Uma situação é de crime contra a economia popular e outra situação é de crime contra o meio ambiente. No artigo 225, parágrafo 3º, o princípio, então, do poluidor-pagador. Portanto, a meu sentir, nesse caso concreto, serão duas consequências jurídicas sob o ponto de vista do direito constitucional. Todas elas à luz do artigo 225, parágrafo 3º de nossa Constituição, princípio do poluidor-pagador. Haverá claramente uma responsabilização civil em volume a ser depois arbitrado e, além disso, no mínimo, haverá também uma responsabilização criminal por crime contra o meio ambiente, inclusive em relação à pessoa jurídica, até porque, nesse caso concreto, nossa Constituição assegura a possibilidade da pessoa jurídica vir a ser, assim, responsabilizada. Enfim, repito, a lástima que esse caso nos provoca, hipoteco de novo a solidariedade que tenho às famílias, enfim, todos aqueles que foram afetados, aos empregados da empresa que foram afetados por essa tragédia. Estou à disposição para o que for necessário. Obrigado, foi um prazer tê-los aqui. Até a próxima.